É óbvio que vocês têm que comemorar, é hora de alegria para o torcedor cruzeirense e para vocês também. A gente não pode deixar de falar do que aconteceu ali no final. Foi uma festa linda, as duas torcidas presentes no Mineirão, mas o jogo acabou com pancadaria, envolvendo muita gente dos dois times. Você chegou a ver ali o que aconteceu? Você estava no meio? Eu estou te perguntando porque foi tanta gente, tanta voadora, que eu nem consegui identificar alguns lances. Repito, é chato, mas a gente tem que falar sobre isso. Cara, claro que a gente não queria terminar a partida assim, pelo espetáculo que estava, a atmosfera que estava, mas eu não poderia deixar meus companheiros ali passando apuros e ficar parado ali. Então fui defender meus companheiros, fora de campo é todo mundo amigo e tá tudo certo. Taça para o torcedor e também sobre a confusão dos últimos minutos. Cara, emoção muito grande, eu adoro fazer gol neles, ainda mais aqui do Mineirão, 50-50. Próxima vez o governo de Minas tem que botar só torcida do Cruzeiro, porque eu não escutei a deles cantar em nenhum momento. Mas é isso, clássico, muita vontade e graças a Deus fiz o gol do título. Parabéns pela artilharia do campeonato também. Volto com você. Você viu o que aconteceu na final do Campeonato Mineiro? O clássico entre Cruzeiro Esporte Clube e Clube Atlético Mineiro terminou com gol decisivo, muita tensão e uma confusão gigantesca logo após o apito final. O jogo aconteceu no estádio Mineirão, e o Cruzeiro venceu por 1-0, garantindo o título do Campeonato Mineiro neste dia 9 de março de 2026. Mas o que deveria ser lembrado apenas como uma grande final acabou entrando para a história por outro motivo: uma briga generalizada que tomou conta do gramado. E hoje você vai entender exatamente o que aconteceu na final, como a confusão começou, o que foi dito depois do jogo e se pode vir punição pesada para os envolvidos. Então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal agora, porque aqui você acompanha as maiores polêmicas e momentos virais do futebol. Pereira correndo pro meio, é pra ele, pro 10 do Cruzeiro, entra na área, bateu, a bola desvia, Everson pegou! Segura o Everson! E depois se estranha com o Christian, bate boca, sobe em cima do Christian. Aí o Everson perde a cabeça, hein? O Everson perde a cabeça. Os jogadores se estranham, brigam ali na área. Olha só. Não podia terminar assim, hein? Não podia terminar assim. Aí tá todo mundo errado. Olha como vai terminando o jogo. Olha como vai terminar o jogo. Nos segundos finais. O Cássio também fica irritado. O Lianco, que tá voltando à reserva ali do Atlético, voltando de lesão. É o cara que tá irritando ali o Cássio. O Cássio tá revoltado com o Lianco. Olha a briga, olha a briga. Os reservas entraram em campo. Os jogadores do Cruzeiro vão para cima do Lianco. O Lianco troca socos ali com o Gerson. O Cássio chuta o Lianco. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Péssimo exemplo dão os dois times. Hulk também entra na briga ali com o Vidalba. Lamentável, lamentável. Amanhã todos eles vão estar envergonhados dessas imagens, ó. Lamentável. Não era para terminar assim. Não era para terminar assim. O Domingues, técnico da equipe do Atlético, entra em campo. O Cássio está reclamando com alguém. Vamos ver se o bom senso prevalece em campo depois de tudo isso que aconteceu. Guto, Cazé, vocês estão aí mais próximos. Rogério, confusão generalizada, agora o pessoal tentando acalmar um pouco os ânimos, mas lamentável, assim, praticamente todos os jogadores se envolveram. Estava de olho aqui no Dudu com o Fagner, tentando apaziguar, saíram abraçados agora os dois no meio da confusão. Antes mesmo da bola rolar, todo mundo sabia que esse seria um jogo diferente. Afinal, estamos falando de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, Cruzeiro contra Atlético Mineiro. Um confronto que carrega décadas de rivalidade, provocações e partidas históricas. O Mineirão estava lotado, com milhares de torcedores vivendo aquela atmosfera típica de final. A tensão já estava no ar, porque em um clássico como esse qualquer detalhe pode decidir o título. Durante boa parte da partida, o jogo foi extremamente disputado. Muita marcação forte, muita intensidade física e poucas oportunidades claras de gol. Mas em uma final, basta um momento para tudo mudar. E foi exatamente isso que aconteceu. O Cruzeiro conseguiu marcar o gol que colocaria o time à frente no placar. Um gol que, naquele momento, parecia ser o suficiente para garantir o título estadual. O problema é que o drama da partida ainda estava longe de acabar. Quando o árbitro apitou o final da partida, confirmando a vitória do Cruzeiro por 1-0, a comemoração começou de um lado, e a frustração tomou conta do outro. E foi exatamente nesse momento que o clima explodiu.
Alguns jogadores começaram a discutir no meio do gramado. Provocações, reclamações e troca de palavras começaram a aumentar a tensão. Em poucos segundos, o que parecia apenas uma discussão se transformou em algo muito maior. Empurrões começaram. Jogadores se aproximaram para defender companheiros. E de repente, praticamente todo mundo já estava envolvido na confusão. A situação saiu completamente do controle. Jogadores titulares, reservas e até membros da comissão técnica correram para o centro do campo. A confusão virou uma verdadeira briga generalizada. Era empurrão de um lado, discussão do outro, atletas tentando separar, enquanto outros continuavam aumentando a tensão. Imagens da briga começaram a ser gravadas por torcedores e equipes de transmissão, e rapidamente começaram a circular nas redes sociais. Em poucos minutos, vídeos do que aconteceu no Mineirão já estavam viralizando pela internet. E muita gente começou a fazer a mesma pergunta: quem começou a briga? Até agora existem várias versões diferentes sobre o que realmente aconteceu nos primeiros segundos da confusão. Mas uma coisa é certa: o episódio manchou um pouco uma final que poderia ser lembrada apenas pelo título. Diante do caos no gramado, o árbitro precisou tomar uma decisão rápida. Sem condições de manter qualquer tipo de controle naquele momento, ele decidiu encerrar definitivamente a partida. Mesmo com toda a confusão acontecendo dentro de campo, o resultado foi mantido. Ou seja, o Cruzeiro foi oficialmente confirmado como campeão do Campeonato Mineiro. Enquanto alguns jogadores comemoravam o título, outros ainda discutiam no gramado. Um contraste impressionante entre festa e revolta. Depois da partida, começaram as entrevistas e análises sobre o que aconteceu dentro de campo. Um dos nomes que falou com a imprensa foi o técnico Tite. Físicos, e aí tu tem jogadores para entrar porque o adversário também começa a acelerar e tu tem que usar um atributo físico para deixar a equipe também mais com força. Tite, na sua visão, por que dois tempos tão distintos? Essa parte física, ela pesou nessa segunda etapa contra o Cruzeiro? Tu está me fazendo a pergunta, eu estou raciocinando e estou tentando buscar uma oportunidade que o Corinthians teve até o momento do empate. Sério, eu estou buscando e eu não estou lembrando. O que eu busco, e aí não é justificativa em relação à arbitragem, é que tiveram faltas táticas do Carrijo, foi o que eu reclamei. 2 ou 3 jogadas que ele era passivo de cartão. E o quarto árbitro disse para mim, ele disse, o corte está muito alto, a gente não vai tomar e dar cartão para qualquer situação. E aí uma falta também tática, do mesmo viés, ela deu para o William. Nós temos que trabalhar mesmo com o jogador a menos. Mas aí eu estou relatando aquilo que o quarto árbitro colocou para mim. Tanto é que acontece a falta e eu pensei, e ele estava deixando contato, eu digo, me surpreendeu quando teve a expulsão. E aí tomou gol logo em seguida. Mas não lembro de uma jogada mais efetiva que o Corinthians teve, de oportunidade viva de gol até então. E me corrija se eu esteja errado, estão lembrados? Tite, boa noite, Arthur Mesquita, Rádio 98. Dentro da avaliação de vocês, a distinção entre desempenho e resultado, porque o torcedor sai do Mineirão hoje muito bravo, mas o Cruzeiro emenda o 5º jogo sem perder. Como é que vocês fazem essa avaliação, você, sua comissão técnica, do desempenho que o Cruzeiro vem apresentando nos jogos e o resultado que às vezes não chega como nesse jogo contra o Corinthians? A primeira coisa que tem que ter é o respeito ao torcedor. E a minha vida toda eu tive e vou continuar tendo. Ele respeita, porque eu sei o quanto ele ama o Cruzeiro, o quanto de carinho ele tem, o quanto de ele vai para casa e que fica com uma situação melhor, tendo o seu clube vencer. Eu sei disso. Eu tenho uma real dimensão disso. E eu estou brabo justamente por não poder proporcionar isso. Por quê? Porque o desempenho teve em algum momento, e isso a gente tem que persistir, ter esse discernimento, que o desempenho e o resultado vão bater no Campeonato Brasileiro dessa forma. Ô Tite, na resposta ali do Pansieri, você acabou apontando a parte física também. Não, eu fui perguntado da parte física, mas não coloquei, não concordei com a parte física, porque até então a gente não teve nenhuma oportunidade, não teve nenhuma oportunidade, então não teve um volume assim significativo, tipo, caiu. Essa foi só a minha, se eu não fiquei claro. Então para você não tem nada da parte física que possa ter interferido nesse resultado de hoje? Não. Para mim, ela teve um jogador, na hora da expulsão, ela foi determinante, sim. E inclusive, não dá nem tempo de reorganizar. Dá o escanteio que toma o gol.
Entendi. Então, até por isso, a segunda substituição acontece com 35 do segundo tempo, né? Até por isso, então, a insistência de um elenco que, pelo menos a meu ver, pareceu um pouco cansado no segundo tempo, a demora, talvez, para poder substituir, e só com 80 minutos entram Bruno Rodrigues e Mateuzinho. A primeira mexida com Arroyo acontece com 15, mas a segunda só com 30 do segundo tempo. Talvez por isso, então, a demora para poder mexer, ou a mexida um pouco mais tarde. Em termos de tempo, qual é que foi a ideia? 15 minutos ele te dá uma referência. 30 tu consegue ter, e aí tu vai, porque tu tem mais 15, 20. Então a gente procurou escalonar em três substituições, em três etapas. Teve a primeira com 15, deu um jogador agressivo do lado. Teve com 30, e depois nós ficamos com uma substituição na sequência, até pela expulsão a gente teve que utilizar. Agora a grande pergunta que fica depois de tudo isso é: será que vão acontecer punições? Quando ocorre uma briga generalizada em uma final estadual, normalmente a federação e o tribunal esportivo analisam as imagens da partida. Dependendo do que for identificado, jogadores e até membros da comissão técnica podem sofrer suspensões, multas ou outras punições disciplinares. Ou seja, essa história ainda pode ter novos capítulos nos próximos dias. Na sua visão, quem começou a confusão nesse clássico? Comenta aqui embaixo porque eu quero ler a opinião de vocês. E se você gosta de acompanhar as maiores polêmicas e histórias do futebol, já aproveita para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui você não perde nenhuma treta, nenhuma polêmica e nenhum momento viral do futebol mundial. Nos vemos no próximo vídeo.